pouquinho vai chegar a mensagem para vocês aí que ela está sendo gravada. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê, todo mundo recebeu a informação de que a aula está sendo gravada, né? Todo mundo está vendo aí o PowerPoint direitinho? Dá para ver o PowerPoint certinho. Eu tô falando igual bobo aqui com o microfone desligado, tá, gente? Ninguém escutou o que eu falei, não, né? Ai, novato é um danado. Pessoal, a disciplina chama Fundamento de Programação 1. Vocês não terão Fundamento de Programação 2, tá? Não existe na nossa matriz Fundamento de Programação 2, não, mas no momento lá cometeram essa falha lá, eu fico enchendo o saco do pessoal. Alguns alunos gostam de me tirar, né, fazer gozação comigo. Eu sou um cara assim, muito sério, muito introspectivo, e às vezes o pessoal aproveita disso para ficar fazendo gozação com a minha cara. Então o pessoal fala que a disciplina é tão difícil, mas tão complicada, que ela já chama FDP, tá? Então vocês tomam cuidado aí que o pessoal já deu a dica no próprio nome da disciplina. Mas eu devolvo quem faz essa brincadeira, eu devolvo, tá? Então tome cuidado. Ó, vou ficar falando essas bobagens, não tá sendo gravado, hein? A nossa disciplina, ela tem, ela é programada para ser 4 aulas, 4 horas aulas por semana, né? No total de 160 horas aulas. Só que as aulas, ela ocorrem num período menor, né? Durante o ERE, nós estamos fazendo 2 horas aulas síncronas e deixamos um outro conteúdo para que vocês façam estudos assíncronos. Por isso que no horário são marcadas apenas 2 horas aulas na semana. Mas lá na frente a gente vai conversar, porque vocês vão querer fazer uma aula de monitoria e a gente faz também, tá bom? O horário é terça e quarta, na terça de manhã e na quarta depois do almoço. O objetivo da disciplina é um objetivo muito grande, tá, pessoal? É uma disciplina que tem uma expectativa muito grande dentro do curso. Eu falo que é disciplina de alfabetização computacional. É onde vocês vão ser iniciados ao mundo da computação. Então, assim, é uma disciplina básica, ela parte do zero, ela parte do princípio que ninguém sabe nada de computação. Então, quem tiver afim mesmo, quem tiver empolgado com essa área e achar que pode aproveitar alguma coisa nesse curso, esse é o momento. Primeira decepção: não ensinamos o Word, Excel, PowerPoint, Windows, uso de WhatsApp, não ensinamos nada disso, né? Nós vamos fazer aplicação direta e criação de algoritmo. Então, um dos objetivos é desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de abstração. Entender, modelar e resolver problemas através de algoritmos estruturados. E, naturalmente, implementar algoritmo. Aplicar corretamente algoritmo, conceitos de lógica de programação, que inclui variáveis, estruturas condicionais, estrutura de repetição, vetores e matrizes, funções e procedimentos, registro e passagem de parâmetro por valor e por referência e manipulação de arquivo de texto. Ano passado nós demos conta de tudo, então quer dizer que esse ano também daremos conta de tudo. Não é pouca coisa, tá, pessoal? Mas a gente consegue. A ementa é uma ementa muito grande, né? Eu ainda faço uma parte que não está na ementa. Então, é raciocínio lógico em forma de resolução de problemas, resolução de problemas de lógica, lógica booleana, expressões aritméticas,
conceito básico de algoritmos, especificação de algoritmo, representação de dados, tipo de dados, variáveis, constantes, atribuição e operação, entrada e saída de dados, estrutura sequencial, estrutura condicional, estrutura de repetição. Ufa! Isso aí terminou o primeiro semestre nosso. Aí no outro semestre nós temos estrutura de dados homogênea, modularização, escopo de variável, passagem de parâmetros, estrutura de dados heterogêneas e manipulação de arquivo. O segundo semestre parece que é menos coisa, né? Mas lembrando que essa matéria é acumulativa. Não tem como fazer manipulação de arquivo, manipulação de memória secundária, se a gente não entender o que é um dado, não entender o que é uma variável, não entender o que é um tipo. Então, o conteúdo é acumulativo. As coisas sempre vão para frente, mas sempre trazendo o que tá de trás. É muito comum o pessoal falar assim, professor, o que vai vir na prova? Ah, na prova é só matrizes. Ah, então o resto não cai, não? Não, só cai matriz. Matriz é tudo. O resto tudo está lá dentro de matriz. Nesse curso, gente, alguma pergunta? Alguém quer interagir? Porque senão eu vou falando. Seria bom se vocês dessem assim, tivessem algum feedback, algum retorno de vez em quando, para não ficar uma coisa muito monólogo, né? Mas se for para ser monólogo também, para mim tá bom. É bom que eu acabe a aula rapidinho. Oi. Então tá bom. Você tá tranquilo, tá bom. Ó, então nós começamos com uma unidade zero, eu chamo de unidade zero porque ela não é prevista na ementa. Professor, Oi, o Túlio aqui tá perguntando um negócio aqui no chat aqui. que coisa que ele tá perguntando? Fala por ele aí. Ele tá perguntando o que seriam algoritmos. O que é um algoritmo? Nós vamos desenvolver esse conceito também. Mas, de maneira mais geral, o algoritmo é a formalização lógica do nosso pensamento. Quando a gente vai resolver algum problema, a gente cria alguns passos na cabeça da gente, né? Por exemplo, você vai somar dois números, você fala assim, qual que é o primeiro número, qual que é o segundo número? O primeiro número somado com o segundo número dá a resposta, correto? Isso é o algoritmo, você seguir o passo para a resolução desse problema. Se eu te falar assim, some dois números que dê o número, me dá uma soma de dois números que tenha como resposta o número 25. Quais seriam esses dois números? 15 mais 10. É uma proposta, né? Mas você não faria o algoritmo da soma dessa forma, porque geralmente o algoritmo da soma ele te dá dois números e te pede a soma, não é isso? Ou não? Porque 15 mais 10 não é a resposta correta, é uma das respostas, né? Correta. Poderia ser 13 mais 12, 14 mais 11, não é isso? 9 mais 16. Que é diferente se eu perguntar quanto que é 2 mais 1. 2 mais 1 tem uma resposta diferente? Tem? Não. Não. Então, isso que é o algoritmo. Se você vai fazer alguma operação, você vai entender como ela ocorre e vai descrever de maneira lógica quais são os passos para se resolver aquele problema. Tá respondido, Túlio? Ou não? Deu para entender, certo? Tá, seria, beleza. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é o que é um computador, a respeito do uso, a respeito da arquitetura básica. É fundamental entender a arquitetura básica de computador para a gente poder programar bem. E nós vamos fazer algoritmo focado em computador, serão algoritmos computacionais. Então, se são algoritmos focados em computador, quais são as características que tem no computador que para a gente poder organizar esse tipo de pensamento nosso? Entender um pouco de bits e bytes, falar um pouquinho de tendências da computação. Para então entrar no nosso curso mesmo, onde a gente vai pegar conceito de lógica, uso do raciocínio lógico no dia a dia, lógica booleana,
E com isso nós vamos aprender o algoritmo. A lógica booleana, gente, é uma lógica proposta por um cientista inglês chamado George Boole, e nós usamos ela no dia a dia. É a mesma lógica grega que a gente utiliza no nosso dia a dia, só que ela foi transportada para o mundo da eletrônica, né? É a lógica que usa o i, o ou, o não. Tá? Se ninguém passou por isso, a gente vai passar e vai dar uma explicação mais profunda. Então, nós vamos começar o algoritmo naturalmente, mas nós vamos começar tudo bem do básico, tá? Bem lá de tipos, bem lá do utilização desses tipos, organização lógica, é tudo do zero. Quem sabe tem de ter um pouquinho de paciência, quem não sabe pode ficar tranquilo. Nós vamos passar por todas as fases de um algoritmo até chegar lá mais ou menos no meio do curso, talvez lá na hora que a gente estiver nas estruturas condicionais, aí nós vamos passar a programar no computador, utilizando ainda uma linguagem de programação? Não. Nós vamos utilizar uma interface de escrita de algoritmos para deixar tudo bem fácil, para lá no segundo ano vocês entrarem em linguagem de computador e aí já saberem um punhado de conceito e vai bater asa e vai fazer o que é feito com os nossos meninos aí do técnico, né? Se saem super bem nessa área de programação. Ok? Então vamos lá, vamos tocar. E aí vai para frente, né? Unidade 5, 6, 7, 8, 7, 8. Eu não vou entrar muito em detalhes porque elas são unidades mais avançadas e elas dizem respeito à estruturação de melhor eficiência dessas estruturas básicas, tá? Elas são as fundamentais que são dadas em todos os cursos, né? Que é dados homogêneos, dados heterogêneos, acesso à memória secundária. Tá ok? Se alguém quiser uma explicação mais específica, eu dou. Senão, a gente toca para frente. Alguma pergunta ou vamos tocar para frente? Bom, o silêncio eu sempre entendo que estão concordando comigo, tá? Como vão ser nossas aulas? Aulas expositivas, no nosso caso, aulas síncronas. Toda semana, todas as minhas aulas são dadas aqui no computador. Eu venho em todas as aulas, dificilmente eu falto. Então, assim, eu recomendo encarecidamente, não percam as nossas aulas. Não coloquem atividades para o mesmo horário das nossas aulas, tá? Às vezes, perder uma aula de algoritmo, às vezes atrapalha a compreensão de tudo lá para frente e depois não consegue voltar, não consegue recuperar, é sempre uma dificuldade. Aqui as aulas práticas e laboratório nós não temos, eu tive de colocar no modelo de ensino, porque se voltar em algum momento, né? Mas a gente faz as nossas aulas práticas, eu sempre disponibilizo horário separado, eu sempre atendo aluno, qualquer hora que me manda mensagem, por isso eu deixo o Telegram lá aberto, ajudo todo mundo. Só, quando eu não ajudo é porque eu não estou num momento que eu não posso, mas depois que eu termino aquilo, eu vou e dou feedback para vocês. Então a gente trabalha muito com a parte prática. Fazemos trabalhos práticos aplicados, trabalho final. E como atividade extra-classe, né, sempre tem as participações em Olimpíadas e meta. Se esse ano tiver pessoas interessadas, a gente conversa e desenvolve, tá? Quando está lá na escola, lá no presencial, a gente tem uma interação maior, né? Consegue desenvolver essa questão mais fácil. Os livros que nós vamos utilizar são esses três. O livro do Farré, do Guimarães e Laje, do Forbelloni. Esses livros todos têm na biblioteca. Esses livros todos têm em PDF pela internet afora, tá? Quem quiser comprar, compra esse do Farrer, que é o primeiro, que não é um livro perdido, mas tem um detalhe. Em hora nenhuma eu vou neles. Eu dou a aula baseada no meu material e dou aula muito baseado em como a turma está me respondendo a respeito desse conteúdo, tá? Eu mesmo formulo os meus exercícios, eu mesmo formulo as
as formas de ensino, mas tem gente que gosta, tem gente que tem mais facilidade de ler um livro. Esse livro do Forbelloni, ele é mais moderno, é um livro mais novo. Então, assim, a explicação são mais, mais focada no pensamento pedagógico moderno. Esse livro, o livro do Farré e do Guimarães Lages, ele tem o mesmo tipo, mesmo estilo de explicação. Todos os dois são professores da UFMG, fizeram os livros mais ou menos na mesma época. E o livro do Guimarães Lages é um livro histórico, né? Foi o primeiro livro amplamente aceito na comunidade brasileira, livro feito em língua portuguesa. Então, eles é mais uma citação histórica, tá? Procurem na internet, encontrem na internet esse livro do Forbelloni e peguem os exercícios do Farré. O Farré também tem exercícios, todos os exercícios do livro do Farré estão resolvidos na internet também, tá bom? Mas eu uso mais o meu material mesmo. O meu material vai estar sempre disponível para vocês. Chamando atenção aqui para o semestre. Não sei se vocês estão já vocês tiveram chamada de atenção para isso ontem, eu acredito, né? Mas vou fortalecer. Nós disputamos 100 pontos durante o ano letivo, distribuído em 20 pontos nos bimestres ímpares e 30 pontos nos bimestres pares. Ou seja, o primeiro período, que é o mais complicado para vocês, que é o período de adaptação, ele vale menos, para que vocês tenham a possibilidade de recuperar no bimestre seguinte. Porém, eu fosse vocês, dedicava toda a energia que tem para o primeiro bimestre, porque geralmente ele é mais fácil. Geralmente ele é um processo de adaptação. Então, se você se adaptar mais rápido, você tira a nota no primeiro bimestre, que isso vai te fazer muito bem, principalmente para o último bimestre, porque no último bimestre ele vale muito, mas você está, às vezes, enforcado lá com 3, 4 disciplinas, e você ter uma folga em alguma outra disciplina pode significar que você, pelo menos, você não vai ter o estresse com aquela disciplina, né? Então, é só uma sugestão. Aqui eu coloquei as datas de términos, vocês podem ver que é tudo, né, assim, com o prazo tranquilo, dá para a gente trabalhar normal. Dá para a gente trabalhar normal, tá ok? A nossa distribuição de pontos, eu coloquei aqui do primeiro bimestre, mas isso aqui muda muito. A gente vai conversando e a gente vai discutindo entre a gente e a gente vê aonde que vai chegar. O primeiro bimestre, eu planejo 2 provas e 3 trabalhos. E o conteúdo vai ser unidade 0 e unidade 1. Aqui está unidade 1 e 2, vai unidade 0 e unidade 1, tá ok? Não coloquei data porque isso vai depender muito do nosso andamento, eu nunca marco, mas geralmente nós temos uma prova por mês. Então, com certeza nós teremos uma prova agora em junho e uma prova em julho, porque o primeiro bimestre ele fecha em 17 de julho. Então, nós devemos ter uma prova mais ou menos lá na semana do 20, 25, e uma prova pertinho do finalzinho do bimestre. Pessoal, fiquem atentos. Se vocês deixarem, todas as provas vão acontecer na última semana de aula, na última semana do bimestre. E isso é complicado, hein? Vocês às vezes não dão conta. Conversem com os professores, distribuem essas provas, distribuem o conteúdo, para não ficar num aperto danado, hein? É dica de quem já está experimentado com esse Cefet. Se vocês ficarem aceitando tudo, igual eu estou fazendo uma aula aqui que ninguém está falando nada, tá? Ou seja, está todo mundo concordando. Vocês vão tomar um susto, porque vai chegar na semana do 17 de julho, vocês vão estar com 12, 13 provas, 3 provas por dia, ninguém aguenta. Aí é lógico que a fadiga humana vai aparecer e vocês não vão dar conta do recado. Então, fiquem atentos com isso aí. Essa primeira aula, geralmente, tem professor que já deixa tudo marcadinho as datas, já na primeira aula. Cuidado, faça o calendário. Se tiver provas ficando na mesma data, converse. Não adianta fazer prova de matemática, física, química e programação no mesmo dia, porque vocês não dão conta.
Aliás, não deveria nem ter mais do que 2 avaliações por dia, né? Deveria ser uma avaliação no período da manhã, outra no período da tarde. Conversem isso com seus professores, discutam. Não ajam passivamente, porque o prejudicado lá na frente é vocês. Eu coloquei o segundo bimestre, terceiro e quarto, mas isso aqui não acontece dessas formas, não, tá? Geralmente, o semestre que vale 20 eu dou 2 provas, o semestre que vale 30 eu tento dar 3 provas. Mas aí vamos deixar o semestre percorrendo para a gente discutir. Esse atenção aí. Essas datas que estão aqui no quarto bimestre é mentirosa, tá? Isso aqui é quando era presencial. Ano passado eu falei que ia corrigir, não corrigi, esse ano também não corrigi. E as regras, pessoal, é importante. Todas as nossas atividades são individuais, não temos trabalho em grupo. Se tiver cópia, exercícios com resoluções iguais. As notas são iguais, 0. Não vai ter tolerância. Para cola, a nota é 0 e vai ter advertência. Por outro lado, só pode ser cobrado conteúdo que foi passado antecipadamente. Todos têm direito à revisão e posse da atividade. Posse aqui é meio que mentiroso porque eu faço correção eletrônica, né? Todas as provas são corrigidas em sala. As notas são todas elas entregues dentro dos prazos. Tá? Então, assim, eu ando direitinho e espero que vocês andem direitinho. Nós tivemos experiências ruins ano passado, né? Pessoas que acham que quiseram ver se é verdade ou não. É verdade, eu corrijo todos os exercícios, eu passo por todos, eu faço anotação de todos. Então, assim, levem a sério que a coisa é um pouquinho séria. E para o ERE especificamente, as aulas são marcadas no horário escolar. Então, as aulas que estão marcadas no horário escolar correspondem a aulas síncronas, ou seja, eu vou estar dando ao vivo, não vou colocar vídeo nem nada. Então, vou estar disponível também para tirar dúvida. Porém, vou considerar que o aluno irá dedicar 4 horários por semana em atividades assíncronas, para revisão, para estudo próprio, para fazer as listas de exercícios, tá bom? Então, eu estou levando esse ponto de vista, que você separou 4 horários lá para dedicar para a gente. Isso dá o quê? 3 horas e meia por semana. É pouco, né? Vou marcar horário extra de monitoria. Eu aqui vou dar monitoria. Não tem nenhum impedimento se algum aluno quiser dar também, se algum aluno quiser ajudar, mas eu também dou a monitoria, ou seja, é um horário a mais. Isso aí nós vamos marcar na hora que o período já estiver andando. E também na hora que vocês sentirem que vai ter necessidade. A dedicação do aluno deve ser maior. O segredo é disciplina. Disciplina, não faltar aula, fazer os exercícios, né? Aquela máxima, né? Aula dada é aula aula dada é aula estudada e exercício feito, né? E uma mensagenzinha, né? Ensinar é impossível, mas aprender é inevitável. Uma pessoa que não quer aprender, nada faz ela querer aprender, né? Eu falo com muito pessoal que a primeira lição que a gente aprende é nunca pôr a mão em panela quente, né? Quando a gente é pequeno. E como que a gente aprende que não pode pôr a mão em panela quente? É pôr na mão, né? Respondendo a perguntas aqui. O que é monitoria? A monitoria é uma aula extra onde eu ajudo ou resolver exercício, ou tiro dúvidas, tá? Ou a gente faz alguma outra atividade complementar. Então, é um além daquela aula que foi dada no dia a dia. Principalmente que vocês começaram a fazer muito exercício, ela é muito importante, porque às vezes a gente trava em alguns tipos de pensamento lógico e eu tento ajudar. As monitorias das outras matérias também vão voltar? Não sei, Natan. Isso aí vocês têm que conversar com cada professor, tem que conversar com o coordenador. Mesmo não tendo monitoria oficial, eu dou a minha monitoria, tá? Eu tento ajudar. Porque a gente sabe que a batida de programação é uma batida diferente, né? Muito bem. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer colocar algum ponto de vista?
Esse silêncio total não é bom, tá? Isso pode significar muitas Na coisas. verdade, eu tenho uma pergunta. Então pode fazer sua pergunta na verdade, que eu vou te responder na mentira. Tá, entendi. Não, não entendi muito bem, não. Mas é sobre os horários. Os horários têm costume de mudar de semana para semana? Tem, mas geralmente na necessidade do Cefet, nunca na necessidade do aluno. Não entendi, Estou te obrigado. sendo bem sincero, tá? O pessoal tenta, você vai ver que a Mirella e a Silvânia tentam ao máximo não fazer essa mudança, para que criem em vocês uma disciplina, um hábito. Mas ela vai, quando muda, é uma necessidade do Cefet. É um professor que teve aula encavalada, muitas vezes a engenharia modifica o horário lá e impacta no horário aqui, tá bom? Agora, o aluno, a gente considera que vocês estão 24 horas disponível para a gente. Ok, valeu. Mais alguém, gente? Então tá bom, pessoal. Vou agradecer vocês aí. Vou parar a gravação.